Bom, pessoal, estamos entrando na nossa 20ª aula, estamos indo para a reta final do nosso curso, né? Mais algumas aulas a gente já termina o nosso curso, né? E agora eu vou apresentar um resumo de todos os dados que eu apresentei até agora no curso, tanto de fertilidade solo como de compactação, né? Então vocês levem em consideração esse resumo de dados aqui que eu vou apresentar até agora para vocês interpretarem as análises que vocês têm, isso que vai ajudar muito na interpretação da análise, tá bom, pessoal? Então a saturação de bases médias que um solo tem que ter de 0 a 20 para ter uma alta produtividade de soja, de acordo com os dados que eu apresentei aqui para vocês sobre disponibilidade de fósforo e tudo mais, e em cima de produtividade de áreas que eu acompanho, é 70%, né? Então você tem que ter uma saturação de base de 70% de 0 a 20 no solo, se você quiser ter uma boa produtividade. De 20 a 40, uma saturação de base de 50% a 60%. Então, essa saturação de base que o teu solo tem que ter pelo menos de 0 a 20, de 20 a 40 para você ter uma alta produtividade de soja, uma segurança na produtividade, né? Você pode ter um solo mais fraco do que isso aqui e ter uma boa produtividade de soja, mas não uma produtividade regular todo ano, né? Então você pode um ano produzir bem, 4, 5 anos produzir mal, né? Então se você quiser ter uma estabilidade, uma segurança na produção, você tem que ter mais ou menos esses atributos aqui teu solo, né? Então você não pode ter alumínio até os primeiros 40 centímetros de solo, saturação de alumínio 0% até 40 centímetros. O pH nesse perfil de solo de 0 a 40 centímetros acima de 5 em cloreto de cálcio, né? Eu já expliquei nos outros vídeos o porquê do pH mais alto. Você tem que ter entre 50% e 55% de cálcio na CTC do solo, entre 13% e 18% de magnésio na CTC a pH 7 do solo, entre 3,5% e 5% de potássio na CTC do solo. Quais que são os teores adequados de boro para o solo, para você ter uma boa produtividade? O teu perfil desses 40 centímetros de solo ele tem que ter um teor entre 0,50 e 0,80 mg por decímetro cúbico de boro até 40 centímetros, né? Você tem que ter de 0 a 20 um teor de 15 mg por decímetro cúbico de enxofre, de 20 a 40 mais de 20 mg por decímetro cúbico de enxofre. Se você tiver essa quantidade de enxofre de 0 a 20, de 20 a 40, você tem uma boa disponibilidade de enxofre, a soja não passa fome de enxofre. Fósforo, né? Você tem que ter um fósforo resina de 28 a 30, 28 a mais que 30, 35, 40, né? De 28 a 30, se você tiver um fósforo resina nesse parâmetro, você pode ter certeza que você tem uma boa disponibilidade de fósforo no solo. O fósforo relativo 1.5, ou seja, você tem que ter uma vez e meia mais fósforo do que o nível crítico de fósforo do solo. Se você pegar a tua análise de solo e fazer o cálculo de nível crítico de fósforo para aquele solo, para você ter uma boa disponibilidade de fósforo, você tem que ter uma vez e meia a mais fósforo do que o nível crítico de fósforo para aquele solo, né? Compactação, né? Você tem que ter um solo com menos de 1.500 kPa de pressão nessa profundidade de 0 a 60 centímetros. Então, quando você for pegar um penetrolog e fazer a avaliação de compactação de 60 centímetros de profundidade do solo, nesses 60 centímetros de profundidade no solo, a compactação não pode ultrapassar 1.500 kPa de pressão, né? Dessa forma você vai ter o solo descompactado com bastante oxigênio, propício para o desenvolvimento da raiz e para a planta conseguir ter uma boa absorção dos nutrientes que tem nesse solo. Então esse aqui é o resumo de todos os dados que eu apresentei até agora no nosso curso sobre interpretação de análise, sobre fertilidade, né? Você trabalha em cima desses dados aqui que você não tem como errar. Com certeza você vai ter altos tetos produtivos, tanto de soja, milho, trigo, feijão, algodão, qualquer cultura que você colocar aqui em cima, você vai ter uma alta produtividade, se você deixar o teu solo dentro desses parâmetros aqui, tá bom, pessoal? Então aqui vou mostrar para vocês qual que é o padrão de fertilidade do solo de 0 a 20, de 20 a 40, em áreas que produziram entre 4.300 e 5.300 kg por hectare de soja nesse ano, né? Então áreas que produziram esses níveis de produção, como é que eram essas áreas, né? De 0 a 20 centímetros de profundidade, eles tinham uma saturação de base de 66%, tinham 0% de alumínio. De 0 a 20, o pH em cloreto de cálcio na média era 5, né? Isso aqui eu peguei todos os solos, somei tudo e dividi por tudo. Isso aqui é a média de todos esses solos, né? Então o fósforo relativo deles era 1.3, ou seja, tinha 1.3 vezes mais fósforo do que o nível crítico na média desses solos. O fósforo resina na média era de 29 mg.
No enxofre, na média de 0 a 20 era de 13 mg, o boro na média de 0 a 20 era de 0,54 mg, e esses solos na média tinham 4% de potássio na CTC do solo de 0 a 20. De 20 a 40, a saturação de base média desses solos era de 64%. Note então que de 0 a 20 e 20 a 40 a saturação de base é praticamente a mesma, né? Esses solos não tinham um alumínio de 20 a 40 também, mantém o mesmo comportamento que de 0 a 20. O pH em cloreto de cálcio de 20 a 40 era o mesmo pH em cloreto de cálcio que de 0 a 20. Então vocês notem que esse solo até 40 centímetros de profundidade tinham as mesmas quantidades de cálcio e de magnésio e o mesmo pH, não apresentavam alumínio. Então vocês notem que esse solo aqui de 0 a 20 ou 20 a 40 eram praticamente iguais. Então a soja, a planta que estava em cima desse solo, tinha uma boa capacidade de desenvolvimento de raiz, porque não tinha alumínio e tinha uma boa, excelente fertilidade nos primeiros 40 centímetros de profundidade, né? Esses solos aqui de 20 a 40 eles tinham 50%, pouco mais de 50% de cálcio na CTC do solo. Eles tinham de 20 a 40 na média 20 mg por decímetro cúbico de enxofre e tinham na média 0,53 mg por decímetro cúbico de boro. Então vocês notem que se você quisesse ter um solo com um excelente potencial de produção, você teria que ter um solo nesse padrão aqui, que não é nada diferente do que eu expliquei aqui para vocês, né? Então esse resumo de dados aqui, ele está embasado em cima de muitas análises de solos e avaliações que eu faço aqui na cooperativa, né? Cruzando análise de folha com análise de solo e com produtividade. Então isso aqui não é nada inventado, isso aqui é tudo trabalhado em cima de áreas comerciais, são dados de áreas comerciais, inclusive essas também são dados de áreas comerciais aqui, né? Isso aqui são dados de mais de 3.000 hectares de áreas que eu cuido, que eu trabalho, que eu faço análise em cima dessas áreas, né? Qual que era o padrão de fertilidade médio de 0 a 20 e 20 a 40 em áreas que produziram de 3.200 a 4.000 kg por hectare de soja? Então você já nota que a saturação de base é 56% de 0 a 20, é menor do que a saturação de base de 0 a 20, onde produziu mais soja, né? Já tinha alumínio de 0 a 20, o pH em cloreto de cálcio já era de 4,74, o pH em cloreto de cálcio nas áreas de alta produção era de 5 de 0 a 20, fósforo relativo 1,39, então vocês notem que tinha menos cálcio, menos potássio, menos magnésio, já tinha alumínio, mas tinha um teor maior de fósforo no solo, né, do que as áreas que produziram mais. Então, ou seja, essas áreas aqui foram mais eficientes no uso de fósforo do que essa área aqui, né? Fosforesina 28 mg, apesar de ter um teor maior de fósforo no solo, fosforesina era menor, 28 mg, aqui eu tinha menos fósforo, eu tinha 29 mg de fosforesina. Por conta o que? Por conta desse alumínio, né? O teor de enxofre era praticamente o mesmo, de 13 para 12. As áreas que produziram mais tinham 13, essa aqui em 12,65, então estatisticamente é a mesma coisa. Note o teor de boro, a diferença do teor de boro, pessoal. O teor de boro nas áreas que produziram até 4.000 kg por hectare era de 0,36 mg por decímetro cúbico de 0 a 20. E as áreas que produziram mais de 4.300 até 5.300 era de 0,54, né? Então você já vê uma grande diferença no teor de boro das áreas que produziram bastante comparado às áreas que produziram menos, né? O teor de potássio, essas áreas na média que produziram menos tinha 2,33% de potássio na CTC do solo comparado a 4% de potássio na CTC do solo das áreas que produziram mais, né? Então aqui a gente já nota uma boa diferença na fertilidade do solo de 0 a 20 comparado às áreas que produziram mais, né? De 20 a 40, a saturação de base era menor ainda, de 42%. Eu já tinha 17% de saturação de alumínio, de 20 a 40 nas áreas. As áreas que produziram entre 4.300 e 5.300 não tinham nada de alumínio. De 20 a 40, a saturação de base era praticamente a mesma de 0 a 20. O pH também era o mesmo de 0 a 20. Vocês notem que as áreas que produziram menos de 20 a 40 têm um pH mais baixo que as áreas que de 0 a 20, né? Eu tinha 32% de cálcio na CTC do solo, nos solos que produziram menos soja, né, comparado aos solos que produziram mais soja, né. Eu tinha um teor de quase 20 mg de enxofre, que é praticamente o mesmo teor que nas áreas que produziram bastante, e eu tinha menos boro de novo, né. Então, qual que são as principais diferenças no solo que produziram menos soja, né, que 4.000 kg por hectare não é uma produção baixa de soja, é uma produção boa, né. Mas vamos pegar as áreas que produziram entre 4.300 e 5.300. Elas tinham
uma saturação de bases altas até de 20 a 40, não tinha alumínio até 40 primeiros centímetros de profundidade, tinha um pH alto até os primeiros 40 centímetros de profundidade, tinham bastante cálcio pelo perfil do solo e tinham bons teores de boro de 0 a 20 e de 20 a 40, né? As áreas que produziram menos, elas já tinham bastante alumínio, já começava a ter um pouco de alumínio de 20 a 40, a saturação de base era bem menor, tinha muito menos cálcio no perfil do solo e tinham teores de boro menores também, né? Então essas são as principais diferenças aqui na média das áreas que produziram entre 4.300 a 5.300 kg por hectare, comparado às áreas que produziram de 3.200 a 4.100 kg por hectare, né? Isso aqui levando em consideração é o mesmo ano, né? O ano foi bom, muito bom de produção para todas as áreas. Então por que essas áreas aqui, mesmo tendo um ano excelente para produzir soja, produziram aí na média 1.000 kg por hectare a menos de soja do que essas áreas? Então essa diferença está na fertilidade química do solo, né? São diferenças bastante notáveis, né? Então é daqui que eu tirei esse resumo de dados apresentados e daqui que eu apresentei todos os dados do curso até o momento. Então isso aqui são dados bastante interessantes, bastante bons, bastante práticos sobre interpretação de análise, né? Isso aqui são dados muito práticos de interpretação de análise. Aqui é um banco de dados que é meu, que é próprio meu, que eu estou abrindo para mostrar para vocês, que eu estou divulgando para provar para vocês como que a fertilidade do solo impacta na produção e para vocês saberem como manejar o solo, como deixar o solo para ter uma alta produtividade, né, do que for que você plantar em cima desse solo, tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar essa aula aqui já com quase 12 minutos e agora vou partir falar um pouco sobre o método de recomendação de calagem, né? Qual que é a fórmula que nós vamos usar, explicar um pouquinho sobre recomendação de calcário, sobre cálculo de potássio e depois cálculo de fósforo. Então estamos chegando na reta final do nosso curso aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado e fiquem com a próxima aula.